Ouça agora Palavras da Verdade, um devocional que traz esperança ao seu coração. Ouça essa mensagem com o pastor Dorian Souto, da Igreja Batista Ebenezer, da cidade de Barretos, São Paulo. Olá, meu nome é pastor Dorian, estou aqui para trazer uma meditação de esperança. O Deus de esperança é o tema dessa pequena mensagem, a qual fui desafiado a trazer para meus irmãos. E para aqueles que ainda não creem, possa Deus falar em seus corações. Eu vou estar orando antes, pedindo para que Deus fale conosco e assim trazer essa breve meditação. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse dia que o Senhor fez, obrigado por tudo. Te louvamos, te bendizemos. Fale conosco, quebre corações de pedras, abra nossos olhos, nossas mentes. É a sua palavra. Te agradeço e te engrandeço. Em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. O Deus de esperança. Toda a palavra de Deus, ela traz esperança e essa não é diferente. Gênesis 1, a partir do verso 1, nós lemos assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. A primeira coisa que nós aprendemos nesse contexto é que nós não cremos num Deus que não fala, um Deus colado numa parede, um Deus talvez pendurado num pescoço. Não, de forma nenhuma. Nós cremos num Deus vivo. E quando eu abro a minha Bíblia, a primeira coisa que eu vejo é um Deus vivo. Ele não pede licença, não há um narrador apresentando: olha, lá vem um Deus, existe um Deus. Não. A Bíblia começa dizendo: criou Deus. Criou Deus. Nós temos um Deus que do nada traz as coisas à existência. Logo no começo da Bíblia você vê que a terra era sem forma e vazia, havia trevas. E logo no início da Escritura você já vê a solução para as trevas. É a luz. E essa luz é Deus. Nós cremos num Deus que cria. E nós cremos num Deus que tem poder na sua palavra. Opa! Então nós cremos num Deus que fala. Não é um Deus mudo. E ele fala. E a palavra dele tem poder. E é tão interessante que quando nós lemos "e disse Deus" no verso 3, nós lemos "haja luz". Até então você não leu ainda a palavra dizendo "disse Deus", mas criou Deus. Mas quando Deus pronuncia algo, haja luz. A palavra de Deus, ela é totalmente esperançosa. Onde há trevas, densas trevas, ali no lugar onde nenhum homem pode chegar, ali está Deus. Quando lemos o livro de Jonas, que estava lá no interior de um grande peixe, no profundo mar, em densas trevas, ele disse, com as algas ali encobrindo a sua cabeça, ele clamou de lá para Deus e Deus o ouviu, onde ninguém mais podia ouvir. Em quem Jonas depositou a sua esperança não foi em qualquer outro homem
ou qualquer pessoa que pudesse tirar ele dali, mas em Deus. Haja luz e houve luz. Terminou as trevas. E viu Deus que era boa luz. Nós não cremos num Deus cego. E viu Deus. Nós cremos num Deus que vê. Não é um Deus em que você está passando por dificuldades, sofrendo, e Ele é indiferente, porque Ele é pau, é pedra, e Ele nem existe. Não, é um Deus que é vivo e um Deus que vê. Ele vê quando nós nos alegramos, Ele vê quando nós choramos, Ele vê quando nós estamos indiferentes para com Ele, Ele vê quando nós se rebelamos, Ele vê muito além do que o homem vê. Lá num contexto, em 1 Samuel, Deus vai dizer ao seu servo: olha, Samuel, o homem vê o que está diante dos olhos. Eu não, eu vejo o coração. Então Deus vê muito além do que qualquer pessoa. Nós cremos num Deus que vê. Ele não é cego. Ele viu que era boa luz. E Deus chamou a luz dia, o verso 5. Nós cremos num Deus também que tem discernimento. Além dele criar, ele dá nome. Além dele dar vida, além dele trazer a luz ao que há trevas, ele é um Deus de ordem. Ele chamou a luz o dia e as trevas chamou a noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E fez Deus, o verso 7 nós lemos, e fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Eu li o verso 7. E fez Deus. Quantas vezes nessa vida a gente já disse isso? Quem pode fazer alguma coisa? Ou o que eu posso fazer? E nós sabemos o quão limitado nós somos, principalmente quando nós conhecemos a Deus. Alguém já disse que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a gente conhece a sua grandeza e mais a gente vê como nós somos pequeninos. Eu poderia continuar lendo o capítulo inteiro, mas não parou por aí. O Deus que criou todas as coisas também criou o homem. E a palavra de Deus vai dizer que o homem pecou contra Deus. Não foi o ato de comer uma fruta, não havia nenhum veneno naquela fruta, como se assistem em desenhos como Branca de Neve, não é nada disso. Mas a Bíblia chama de fruto. E o homem foi punido pela sua desobediência, pela sua transgressão, sua rebelião contra Deus, em dar ouvido ao inimigo. E mesmo ali, quando o homem foi separado de Deus, aqui em Gênesis, aqui no Éden, mesmo ali, nós já vemos a graça de Deus. Quando o homem pecou, Deus poderia nem querer ver o homem. Nós fazemos isso quando alguém tem uma afronta contra nós, muitas vezes nós não queremos ver. Olha, eu não quero ver essa pessoa nem pintada, nós dizemos isso. Mas Deus não. Mesmo o homem agindo contra ele, mesmo assim, a palavra de Deus fala que Deus procurou o homem. É um Deus que se importa porque é um Deus que vê, é um Deus que faz, é Deus, o Deus verdadeiro. E a palavra de Deus continua, e ela diz que Deus providenciou vestes ao homem porque o homem estava nu. E a questão da nudez aqui, deles se envergonharem, é um quadro de como nós estamos diante de Deus quando nós pecamos. Nós somos vistos vergonhosos, a nossa vergonha é vista, mas esse Deus grandioso e gracioso, Ele faz algo por nós. Essa é a nossa situação. Logo no início já vemos isso. E Deus imediatamente expulsa Adão e Eva do paraíso. A palavra ali é expulsar. E a pior coisa que pode acontecer com o homem é se distanciar de Deus. Não tem coisa pior
Não tem na existência da vida de um homem algo pior do que a separação de Deus. E Adão, um dia depois, ele que estava acostumado com a presença de Deus todo dia visitando, já não viu mais Deus. Deus colocou querubins impedindo Adão a voltar. E ali foi impedido todo acesso a Deus. E nós vamos conhecendo a Bíblia, então você vai lendo as Escrituras e você vai ver que agora o homem não tem mais acesso a Deus. Mas esse Deus que criou os céus e a terra, esse Deus que tem poder na sua palavra, providenciou meios. E ele veio até nós. Ele dava sinais no Velho Testamento. Olha, vocês não podem se achegar até a mim. Quando no Velho Testamento olhamos para a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus, o homem não poderia abrir a arca, porque simbolizando vocês não podem. Vocês são impuros, eu sou santo. Em cima da arca havia os querubins, que um hebreu poderia facilmente lembrar dos querubins lá na porta do jardim da onde o homem foi expulso. Vocês não podem chegar até a mim. Até que toda a Escritura vai apontando para uma saída, para um recurso. Quem pode tirar o homem dessas trevas? Quem pode tirar o homem dessa separação de Deus? E lá na frente, nós lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo? Jesus Cristo. O homem não poderia ir até Deus, mas Deus visitou o homem. Aonde? No lugar onde a própria Bíblia chama de trevas, onde o homem não podia fazer nada, onde a Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estamos mortos não por um pecado que você cometeu durante a sua vida, não é isso. Nós já nascemos com esse pecado que nos afasta de Deus. Os outros pecados é apenas uma consequência. É como se fosse a febre de uma gripe. O problema não é a febre, é a gripe. Nós nascemos com isso chamado pecado natural. E os nossos pecados é apenas uma demonstração daquilo que está internamente em nós. Mas o nosso Deus de esperança, Ele, sabedor que nós não podemos chegar diante dele, que ele é santo, 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 providenciou meios. O seu filho veio. Ele veio, o único que poderia fazer algo por nós. Ele veio e morreu no nosso lugar. Ele recebeu a ira que Adão e Eva deveriam receber. Ele recebeu a punição que todos nós deveríamos receber. Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo, ele disse num versículo tão mundialmente conhecido, mas tão pouco crido, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele nos amou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Esse é o nosso Deus. Creia nele. Creia que Ele é o único que pode te tirar das trevas, através do seu Filho que morreu por nós. E assim seja. Creia no Deus de esperança. Amém.